Mateus capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 12, nós vamos nos focar até o verso 6, tá bem? Mas como é um bloco de texto, nós vamos ler o texto todo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és grande, poderoso, eterno, digno de toda glória, de todo louvor. E mesmo sendo tão excelso, tão infindo, ainda te curvas, nos atendes, cuidas de nós, esse teu povo tão pequeno, tão falho, tão pecador, tão necessitado de ti. Obrigado, Pai, porque nesse dia estamos reunidos como corpo do teu Filho, como corpo de Cristo, como tua igreja, para levantar os nossos olhos ao céu, erguer os nossos louvores e receber as palavras de vida eterna, a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia de mim e nos instrui, apesar de nós mesmos. Derrama sobre nós sabedoria do teu Espírito, para que possamos sair daqui alimentados, regozijando no Senhor e transformados pela pregação da tua palavra. Sê conosco, Pai, em cada momento da nossa vida. E nesse momento em especial te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. 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 Podemos nos assentar. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, irmão Renê. Obrigado por me aturarem aqui um pouquinho. Para aqueles que não me conhecem, eu sou da Igreja do Porto, estou lá com o pastor Evandro. Estamos lá desde setembro, mais ou menos, minha família e eu. Chegamos aqui ao Porto nessa época, mas já temos 6 anos de Portugal. E tem sido uma caminhada muito instrutiva, para dizer, pouco. Mas louva muito a Deus por todas as oportunidades que Ele tem nos dado, pelo cuidado, pelo carinho, nós recebemos inclusive da igreja, e pelos momentos em que nós podemos ser ministrados por Ele. Antes de qualquer coisa, que seja dada a glória ao nome dEle por tudo. Meus irmãos, eu gosto de pensar nesse texto de uma forma que nos alerta, porque é tão fácil para o nosso coração pecador, enganoso, cego para as coisas de Deus, é tão fácil nós olharmos para as coisas de Deus e enxergarmos tudo ao contrário, enxergarmos tudo de acordo com o que o nosso coração quer e deseja, que não é à toa que o próprio Jesus fala que muitas vezes ele falava por parábolas para que nós ouvíssemos e não entendêssemos, víssemos e não percebêssemos. E tantos são aqueles no mundo que olham para as coisas de Deus e desprezam. E mesmo dentro da casa de Deus, mesmo dentro do povo de Deus, muitas vezes nós olhamos para as coisas de Deus e percebemos mal. E isso não é só lá. É muito fácil, por exemplo, dentro da nossa casa,
abrirmos a porta do frigorífico, onde é que está a manteiga? E eu não vejo a manteiga de forma nenhuma. Tem que vir a minha esposa e pegar a manteiga que estava bem na minha frente. Diz que acontece mais com homens do que com mulheres. Eu não vou entrar nesse tópico, mas com crianças, né, com gente imatura, com os nossos filhos. E é aquela frase clássica, se eu tiver que ir aí encontrar, porque eles não são capazes de ver. E muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e não somos capazes de ver o que está escrito, de entender o que realmente Jesus estava a querer passar naquele texto. Eu chamo isso de olhar sem ver. Passar por alguém na rua, às vezes chegamos a esbarrar na pessoa, mas não percebemos com quem nós estamos nos encontrando. Às vezes nós chegamos aqui diante da palavra de Deus, esbarramos numa verdade preciosa e não chegamos a ver o que essa verdade está a nos dizer, o que aquele texto da Bíblia está a nos dizer. No Sermão do Monte, isso é muito verdade, porque poucos textos são tão conhecidos na Bíblia quanto o Sermão do Monte, especialmente as bem-aventuranças, e são tão mal entendidos, tão mal vistos, do jeito errado, pela maioria das pessoas, infelizmente, mesmo dentro da igreja. É muito fácil nós olharmos para esse texto e achar que é um manual de felicidade. Olhar para esse texto de uma forma humanista. Parece que Deus está ali para nós, e não nós para Deus. E nós precisamos rever esses conceitos, nós precisamos parar para olhar quem realmente está no centro dessa mensagem, quem realmente está no centro da Bíblia. Quem é o personagem central de Ruth? É Ruth? Não é Ruth. É Deus. Quem é o personagem central da história de Esther? É Deus. Não é o povo de Israel que foi salvo. Quem é o personagem central no Sermão do Monte? Sou eu que vou ser consolado? Sou eu que vou ser chamado filho de Deus? Não, é Cristo. E quando nós olhamos para as bem-aventuranças e olhamos para o bem-aventurado, quem é o homem bem-aventurado? Nós vamos parar para prestar um pouquinho de atenção sobre isso nesse texto. Bem-aventurado não sou eu, serei eu, ok? Mas o nosso maior homem bem-aventurado é Cristo. E se nós olhamos para as bem-aventuranças e não vemos Cristo, ou vemos Cristo só como aquele que nos atende, como aquele que nos consola, como aquele que nos chama de filho dele, nós estamos a olhar errado. Como ideia central dessa pregação, desse texto, eu queria deixar para os irmãos a seguinte frase. Esqueçam de todo o resto, mas lembrem disso aqui. No Sermão do Monte, Jesus apresenta a realidade do reino do céu. As bem-aventuranças são um retrato dos cidadãos desse reino. E o exemplo maior do bem-aventurado é o próprio Cristo. Porque ele é o princípio e o fim da nossa bem-aventurança. Isso é o que nós precisamos sair daqui levando no nosso coração. Cristo é o nosso bem-aventurado. E quando nós olhamos para as bem-aventuranças, nós temos uma prévia de como vai ser a vida na eternidade com Ele. Irmão Renê, diz uma coisa. Até que horas eu tenho? Porque falar de bem-aventurança, a gente sai daqui 10 horas da noite. 10 para 7? Ok. Então, verdade. 10 para as 8. Eu fiquei muito feliz porque quando o pastor Evandro, o Renê, me convidaram para falar aqui em Braga, me deram uma oportunidade dupla. Já estão marcados o dia de hoje e o dia 16 de março. Então, se vocês não gostarem da mensagem de hoje, podem ficar gripados para o próximo mês, que ninguém vai ficar chateado. E eu estava a pensar, estava a orar e pedir ao Senhor, o que eu vou levar de mensagem para a igreja de Braga? E eu pensei justamente em fazer uma mensagem em 2 partes, uma mensagem seriada, digamos assim. Então nós vamos ver uma parte da mensagem das bem-aventuranças hoje e a segunda parte no domingo, dia 16 de março, quando eu vou voltar aqui, se Deus permitir. E essa primeira parte eu vou convidar os irmãos para olharmos muito mais sobre o contexto, sobre o entorno das bem-aventuranças. Por quê?
Porque nós estamos vivendo no século XXI, em Portugal, uma sociedade multicultural, mas que não tem nada a ver com a cultura daquela época, não tem a ver com o tempo daquela época. E toda carta, todo documento, toda história que é escrita tem um público-alvo, tem uma cultura-alvo, tem um contexto que é como contar uma piada do Brasil aqui em Portugal. Muitas vezes as pessoas não vão entender, porque o modelo mental é outro. Então, para nós entendermos o que realmente estão a tratar as bem-aventuranças e o Sermão do Monte, nós precisamos entender o que é que os leitores de Mateus entendiam quando Mateus escreveu, na época e para o povo para quem Mateus escreveu, e o que é que as pessoas que ouviram Jesus no Sermão do Monte entenderam quando ele falou. Quando ele fala em monte, o que é que isso identifica na cabeça deles? Quando ele fala da maneira como falou, que tipo de lembranças isso desperta na cabeça do ouvinte original, na cabeça do leitor original de Mateus, na cabeça daqueles que estavam a ouvir o Sermão do Monte? São dois públicos-alvo, basicamente. O público-alvo de Jesus no monte, as pessoas imediatamente para quem ele falou, e as pessoas que leram imediatamente o documento do Evangelho de Mateus, para quem ele estava a pensar quando escreveu. Porque ele usou uma linguagem própria, termos próprios, argumentos próprios para aquelas pessoas para quem ele estava a dizer. E se nós não entendermos isso, nós vamos começar a entender o Evangelho, as bem-aventuranças, ou o que quer que seja, como se tivesse sido escrito para o Eduardo em Portugal, no século XXI. Para o Daniel, para o René, ou para quem quer que seja, uma identificação meramente pessoal. Nós vamos perder muito do que realmente a mensagem queria dizer. E é por isso que eu quero começar a mexer com os irmãos com dois contextos básicos, dois modelos mentais básicos que as pessoas identificavam quando escutavam essa mensagem. O primeiro deles é Isaías, o livro do profeta Isaías. Por quê? Primeiro, Isaías é o profeta mais evangélico de todos, para dizer assim. Ok, não havia evangelho com esse nome na época de Isaías, que viveu 700 anos antes de Jesus. Mas ele é o profeta que mais fala da promessa do Messias. Todo o entorno de mensagem de castigo, de juízo que ele prega e também de redenção apontavam para o Messias. A mensagem dele é muito messiânica. Por exemplo, Isaías 61, verso 1, que Jesus cita na sinagoga, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu, é a primeira menção da palavra, do termo Boa Nova no Antigo Testamento. Boa Nova no sentido de evangelho. Então, só isso já dá um caráter especial para a mensagem do profeta Isaías. Segunda razão, porque a gente precisa entender Isaías para entender o Sermão do Monte, para entender o Evangelho. Isaías é o profeta mais citado nos Evangelhos. Só em Mateus, que é quem mais cita Isaías, e isso tem um motivo, só em Mateus são mais de 40 versos de Isaías que são citados. Sem contar o capítulo 53, que é citado praticamente inteiro. E por que isso? Primeiro, que Mateus estava escrevendo como público original dele para judeus. Isso é muito fácil de entender por causa da maneira como ele escreve, das coisas que ele fala, do tempo que ele gasta para falar determinadas coisas e o tempo que ele não gasta para falar outras. Por exemplo, ele fala sempre isso aconteceu para que se cumprisse o que foi profetizado por Isaías, pelo profeta X, pelo profeta Y, identificando que as pessoas, quando ouvissem ele, iam saber do que ele estava falando. E outra, ele não gastava tempo para explicar algumas coisas que ele sabia que os ouvintes originais dele iam entender. Por exemplo, Marcos, quando ele fala
E Jesus disse para a menina, Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta-te. E as pessoas não iam entender quando Marcos falava, porque Marcos não estava falando primariamente para judeus. Quando Mateus fala, ele sabe que se ele dissesse Talita cumi, as pessoas iam entender, digamos assim. Então dá para perceber que Mateus estava direcionado primariamente para judeus. E quando ele cita Isaías como um dos maiores profetas do Antigo Testamento, isso fica muito claro que as pessoas iam entender o que ele queria dizer. E dentro desse contexto, Mateus cita Isaías na vida de Jesus para mostrar que Jesus era o Messias prometido no livro do profeta Isaías. Essa era a mensagem central de Mateus. Quando ele identifica a linhagem de Jesus, não identifica até Adão, como fez Lucas, identifica até Abraão. Então é tudo muito cumprimento de promessa mesmo, promessa messiânica. E também, terceira razão pela qual nós precisamos entender Isaías é porque Jesus cita Isaías. Mateus 11:45, por exemplo, é a parte em que os discípulos de João são enviados para Jesus para perguntar se Jesus era mesmo aquele que devia vir ou se haveria de vir outro. E Jesus responde para os discípulos de João o seguinte. Respondeu-lhe Jesus, capítulo 11, verso 4 e 5. Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. O Evangelho, a Boa Nova. Aí, vamos para Isaías. Não dá para fugir. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, Evangelho, aos pobres. Olha lá, capítulo 11 de Mateus, e o Evangelho está sendo anunciado aos pobres. Os discípulos de João escutam isso e identificam o cumprimento de Isaías na mesma hora. Vamos continuar, Isaías 61, desculpa. A apregoar o ano aceitável do dia do Senhor. Enviou-me, no meio do versículo 1 ainda, enviou-me a restaurar os contritos de coração, pobres de espírito. Proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, os que choram, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê, em vez de uma bela coroa, cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Veja, a pregação do Evangelho e todos os sinais que eram feitos eram para glorificar o nome de Deus. Então, quando Jesus responde assim para os discípulos de João, acende a luzinha. Opa, Isaías está se cumprindo. Percebem? Um outro trecho muito importante de Isaías é o capítulo 29. Vamos passear um pouquinho justamente para poder entender a questão do contexto, tá bem? Tenha um pouquinho de paciência comigo, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. E é sempre tão rico, é sempre tão bom ver as referências que um pedaço da Bíblia leva para o outro. E as conexões na nossa cabeça vão sendo feitas da mesma forma que as conexões na Bíblia vão sendo feitas. Estais sempre preparados para responder àqueles que vos perguntam a razão da vossa fé. Isaías 29, 18 ao 21. De novo, profecia messiânica. Naqueles dias, os surdos ouvirão as palavras do livro, e da escuridão e das trevas as verão os olhos dos cegos. Os mansos terão alegria e mais alegria no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel.
O tirano será reduzido a nada e desaparecerá o zombador e todos os que se dão à iniquidade serão exterminados. Percebam, surdo a ouvir, mudo a falar, cego a ver. Tudo aquilo que Jesus fazia não eram milagres por milagres. É claro, apiedava-se no coração dele, sentia compaixão pelos outros, mas para que é que Jesus fazia tantos milagres? Para cumprir aquilo que estava profetizado, para mostrar que o reino de Deus estava próximo. Como o próprio capítulo 4 de Mateus, uma das primeiras coisas que Jesus começou a pregar depois que foi batizado e tentado, Mateus 4 diz o seguinte: (4:17) Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E aí no Sermão do Monte, ele vai falar como é o reino dos céus e como é o cidadão do reino dos céus. Para quê? Para mostrar que a profecia de Isaías estava se cumprindo. Então vamos começar com base nesse contexto que nós precisamos ver o Sermão do Monte e as bem-aventuranças. Senão não se entende quais lâmpadas iam se acendendo na cabeça dos ouvintes quando eles escutavam aquilo. Nós estamos no começo do ministério de Jesus. Esse é o primeiro grande discurso que Mateus apresenta de Jesus. Ele estava no Mar da Galileia, né? Na região da Galileia, ao pé do Mar da Galileia. Foi onde ele mais passou tempo, onde ele mais pregou. Não é à toa que ele era conhecido e até hoje como o Nazareno, como o Galileu. Ele ia a Jerusalém algumas vezes, foi a Tiro, foi a Sidom, foi a Decápolis, mas a base dele era ali, à margem do Mar da Galileia. E eles subiam a um monte, ou uma colina, dependendo do que for a palavra mais próxima, até porque naquela região não tem montanhas mesmo, são colinas de média para pequena. E começou a ensinar ali. Só aqui, nós já temos que parar outra vez. Por quê? O que é um monte na cabeça do judeu daquele século? Monte era o lugar onde Deus se encontrava com o homem. Onde vinha sabedoria, vinha a manifestação do céu para o ser humano. Jesus ia se encontrar com Deus aonde? No Monte das Oliveiras. O Monte da Transfiguração, onde Jesus foi glorificado diante dos discípulos. Antigo Testamento, Abraão, o Monte Moriá, a maior prova de Abraão foi entregar o próprio filho. E uma muito especial, que é onde eu vou parar para fazer o segundo contexto. Moisés e o Monte Sinai. Por quê? Porque se nós pararmos para prestar atenção, Jesus, no Sermão do Monte, é a lei versão 2.0, digamos assim. Entendam. Moisés sobe ao monte, passa tempo com Deus e desce do monte com a lei. E a lei, que lei? As tábuas dos 10 mandamentos. Mas se nós prestarmos atenção, não vamos lá agora, não é preciso, mas Êxodo 21, 22 e 23 é um tratado de direito hebraico. Até hoje, em faculdades de direito, se nós vermos primeiras manifestações de direito antigo, o direito hebraico está lá. Um conjunto de leis que funcionavam, inclusive, de uma maneira que se chama casuística. Palavra complicada, mas que funciona da seguinte maneira. Se o boi do teu inimigo cair, vai lá e tira. Não vais te vingar no boi. Se o ladrão for pego a roubar e for ferido, não será culpado aquele que o ferir. Se análise de casos, análise de situações. Isso é a maneira como Deus trata as leis, para as pessoas entenderem, assim, bem no dia a dia, né? Como a aplicação que a gente faz no sermão hoje.
se estivermos no mercado e formos confrontados. É bem assim mesmo. Jesus, no Sermão do Monte. Monte, sabedoria para o povo. De que forma? Se alguém te bater na face, dá ao outro lado. Se alguém te exigir tirar o manto, dá-lhe também a túnica. Estrutura de lei, mais ou menos, como análise de caso, da mesma forma como era feito no Monte Sinai. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, oposições ao conceito errado que foi se desenvolvendo ao longo do tempo e que agora ele estava dando uma revisão do que é realmente a constituição do reino do céu. Porque se nós pensarmos para parar para prestar atenção, Moisés ali, ele não estava só dando ao povo as leis, os 10 mandamentos. Aquilo ali passou a ser a constituição da nação de Israel, a Carta Magna, né? Como nós temos hoje, a Constituição do Brasil de 1988, a Constituição de Portugal. A nação de Israel passou a ser regida por aquelas leis que foram dadas no Monte Sinai. Então aquela era a constituição de uma nação física, um povo, um país, digamos assim. Jesus, quando chega ao monte, em Mateus 5, Sermão do Monte, ele está a apresentar a constituição do reino do céu. A estrutura de texto é basicamente a mesma, a maneira de pensar é basicamente a mesma, só que os alvos são muito maiores. No Êxodo, o que é que Deus fala? Vou separar um povo, não sejam como os pagãos, não se associem com os ídolos deles, não façam o que eles fazem, não se casem com eles para não se misturar. Sermão do Monte. Não sejam como os pagãos que se preocupam com o que vão comer, beber e vestir. Não sejam como os fariseus hipócritas que só cumprimentam aqueles que o cumprimentam, que amam somente aqueles que os amam. Sejam diferentes. Reino, povo de Deus, na terra ou no céu, é diferente dos outros. Qual era o objetivo da nação de Israel? Mostrar a glória de Deus para as nações ao redor. Os povos ao redor iam olhar para eles e falar, esse povo é abençoado, o Deus deles é grande. O que é que Jesus disse que nós tínhamos que ser nesse mundo? Sal da terra e luz do mundo, para fazer diferença onde quer que nós estivéssemos. Somos uma cidade edificada no alto de um monte que não pode ser escondida. Somos luz que não pode ser colocada debaixo de um alqueire, debaixo de uma cesta. Nós precisamos anunciar a glória de Deus para o mundo. Então, percebam que a estrutura de formação do povo é a mesma. O trato de Deus com o seu povo é o mesmo. Separa alguém para ser diferente dos outros, para glorificar o meu nome, para anunciar as virtudes do meu reino para quem está em volta. Por isso é que nós precisamos entender o judeu daquela época, quando escuta Jesus falando, começa a estourar um monte de noção na cabeça deles. Espera lá, isso aí é Moisés. Isso aí é a estrutura de lei. Isso aqui, este homem ensina com autoridade e não como os escribas e fariseus que só ficam repetindo sem entender. Percebem como é mais importante nós entendermos o que é que eles pensavam para nós podermos pensar a mesma coisa? Porque senão eu olho para as bem-aventuranças e falo assim, minha esposa me deixou e eu estou chorando, então Jesus vai me consolar. Passa a ser para mim, deixa de ser para Deus. Aquilo que eu olho e vejo errado, molda a minha vida de maneira errada. Então, para eu ter a minha vida como um cidadão do céu, eu preciso olhar para saber realmente o que é que um cidadão do céu é. Qual é realmente a estrutura que Deus dá para o reino dele. Uma outra coisa muito interessante é o seguinte. As bem-aventuranças, elas mostram a realidade futura e também mostram a realidade presente. Serão consolados, não é? São consolados. Verão a Deus, mas ao mesmo tempo, deles é o reino dos céus, não será. Percebe que Jesus trabalha aqui com duas noções de tempo diferentes.
Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que o consolo que nós recebemos é terreno, que o nosso galardão que vamos receber é terreno. Jesus não está falando disso aqui. Jesus está falando de consolo futuro. Mas ao mesmo tempo, se o reino dos céus já é meu, eu já posso viver aqui olhando para cima. É como se o crente fosse uma girafa. Os pés estão na terra, mas a cabeça está lá em cima. Então, nós temos uma dupla nacionalidade, digamos assim. Nós vivemos num mundo que é afetado pelo pecado, que tem perseguição, que tem tristeza, que tem todo tipo de consequência, tem morte. Mas, ao mesmo tempo, os nossos olhos não ficam aqui. Os nossos olhos estão na nossa cidadania futura, da qual nós já podemos ter um vislumbre hoje. Como Paulo fala, a paz que excede todo o entendimento vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Então essa dualidade, estamos lá, mas estamos aqui. Pertencemos a outra terra, mas vivemos nessa como embaixadores. Isso precisa estar contido aqui dentro do nosso entendimento. Porque senão, se eu sou demitido do meu trabalho porque eu evito ou me recuso a participar de um ato errado, eu perco meu trabalho e eu passo dificuldades por causa disso, eu fico revoltado com Deus, porque eu não fui consolado, eu não fui... Percebe? A perspectiva tem que ser outra. Deus não está aqui para mim, eu estou aqui para Deus. E quando eu olho para Ele como centro, e não para mim mesmo como centro, no Sermão do Monte, a minha perspectiva de que é vida cristã, do que é andar nesse mundo, obedecendo a Deus, muda completamente. Teologia, entendimento correto da Bíblia, é fundamental. Se alguém virar e falar que aquela bendita daquela frase mal interpretada, é claro, é bendita porque é Bíblia, mas é mal interpretada, que a letra mata, mas o Espírito vivifica, então esse negócio de estudar teologia não presta. Vou só viver pelo Espírito. Sem entendimento, vai tudo por água abaixo. A minha vida cristã fica rasa, fica decepcionante e fica praticamente idólatra, porque eu viro adorador de mim mesmo. Outra coisa muito séria até com relação à mensagem de Cristo, e que é muito fácil de nós olharmos errado. Jesus veio pregar o amor. Jesus veio dar um bom exemplo para as pessoas de que é possível viver de forma correta. Jesus veio se sacrificar como um exemplo para nós. E que a mensagem de Jesus é absolutamente inclusiva. E é aí que eu chego como problema. Por quê? A mensagem de Jesus não é absolutamente inclusiva. Parem para prestar atenção. Quando Jesus fala para aquele povo, ele vai falar para um povo que já se achava de passaporte carimbado para entrar no céu. Eu sou judeu, eu sou filho de Abraão, eu sou descendente da promessa, não tem quem me tire isso, e eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, porque no final das contas eu vou viver com Abraão, com os santos no céu. Essa era a ideia. Não é à toa que lá em João 8, os fariseus ficam irados e querem apedrejar Jesus, porque ele diz que eles são filhos do diabo. Nós somos filhos de Abraão. Aqui acontece mais ou menos a mesma coisa, só que de forma muito mais suave. Por quê? Aquele povo se achava a pepita dos olhos de Deus. E Jesus faz uma separação. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados um grupo e não outro. Percebe que quando Jesus fala, e nós mesmos, quando nós falamos alguma coisa, nós estamos fazendo uma seleção. Jesus ali estava a fazer uma seleção. Se os mansos são bem-aventurados, os que não são mansos não são bem-aventurados. Ou seja, havia uma divisão ali sendo feita. Percebam, por exemplo, um dos textos lindos da Bíblia, e é mesmo, que é uma promessa. Pedi e recebereis. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Para nós isso é lindo. Para muitos judeus daquela época, para os que estavam
porque estavam com o espírito endurecido, digamos assim, porque não tinham sido tocados pela própria mensagem, aquilo era tremendamente ofensivo. Por quê? Quem é que bate? É uma porta. É quem está do lado de fora. Quem é que pede? É quem não tem. Quem é que busca? É quem ainda não encontrou. Então Jesus, quando ele fala essas 3 frases, que para nós são tão lindas, para eles era uma bofetada na cara. Vocês se acham filhos de Abraão? Vocês se acham pertencentes ao reino do céu? Não, senhor, vocês estão do lado de fora. Vocês estão perdidos, precisam buscar. Vocês não têm nada, têm que pedir. Então, era uma mensagem que, de certa forma, para aquele ouvinte, e também para nós deve ser, marca uma separação. Por isso, se nós não entendermos isso, quando Jesus fala que não vim trazer paz, porém espada, mas essa frase não condiz com Jesus que prega o amor e a inclusão. Espera lá, condiz sim, se nós pararmos para entender direito o que mais ele dizia. Jesus não fala, venham como estão e continuem como estão. Jesus fala, arrependei-vos, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Quer me seguir? Então bora, do jeito que você está aí mesmo. Não é assim. Jesus não aceita todo mundo. Jesus aceita corações transformados, quebrantados. Então, tudo isso era uma bomba na cabeça de quem escutava Jesus naquela época. Por isso é que tanta gente se escandalizava com a mensagem de Jesus. E é com tudo isso que eu convido os irmãos para verem as bem-aventuranças. Senão nós não entendemos certo quem é o realmente bem-aventurado. E uma outra parte, só para entrarmos mesmo, as bem-aventuranças, especialmente as 4 primeiras, elas têm uma progressão, elas têm um caminho. Jesus não colocou a ordem das bem-aventuranças daquela forma. Mateus, quando foi movido pelo Espírito Santo, escreveu dessa forma, porque nós precisamos entender por que é que existe esse passo a passo. A ordem não é aleatória. Nós vamos entender isso. E a palavra bem-aventurado? O que é a palavra bem-aventurado? É uma tradução pobre, muito bem intencionada. Não digo que não, mas é pobre. Em inglês é blessed, abençoado. Algumas versões dizem felizes, mas nada disso consegue mostrar o que é realmente a palavra que Mateus usou para escrever a bem-aventurança. Uma palavra grega, né? Que apesar de estar escrevendo para judeus, eram judeus que também falavam grego e, em última instância, o evangelho ia ser levado para outras nações e a língua franca daquela época era o grego. A palavra é Macarios. Inclusive conheço pessoas que se chamam Macário hoje, né? Vem dessa palavra. Macário não é abençoado, não é feliz, não é bem-aventurado. Macário, quando Mateus usa, ele quer transmitir a ideia do bem-estar absoluto daquele que é salvo e pertence ao reino de Deus. Então, o mundo cai à nossa volta. Eu perco o emprego, eu caio doente, o mundo me ataca, eu sou perseguido. Isso não afeta o meu Macário, digamos assim, a minha bem-aventurança. É o que Paulo fala, e eu já disse aqui, a paz que excede todo o entendimento. Ninguém entende por que é que eu estou a passar por um problema gigantesco e eu estou com um sorriso no rosto, estou com uma expressão leve. Por quê? Porque o meu problema é temporário. A minha glória vai ser eterna. Isso é o Macário. Isso é o bem-aventurado. E quem é bem-aventurado? Eu consigo ser manso o tempo todo? É só ir ali numa segunda-feira de manhã, no trânsito pesado, alguém passar com um carro na nossa frente, a gente deixa de ser manso na mesma hora. Eu consigo entender realmente a mensagem da Bíblia em todos os momentos da minha vida? Eu consigo aplicar a palavra de Cristo na minha vida em 100% do tempo? Não.
Então eu, por mim mesmo, não sou em absoluto bem-aventurado. Bem-aventurado é o homem, com H maiúsculo, que vive isso aqui o tempo inteiro. E aí só tem um, é o próprio Jesus Cristo. Ele viveu uma vida inteira devotada a fazer a vontade de Deus, a se submeter à vontade de Deus, a comunhão com Deus. Tudo que ele fazia era para a glória de Deus. Esse é realmente o bem-aventurado. Esse é o nosso modelo. Esse é aquele que nos capacita para sermos bem-aventurados. E é interessante só mais uma coisa. A expressão reino do céu, nós achamos que está em todos os lugares. Não está. Só está no livro de Mateus. Os outros evangelhos falam reino de Deus. E Mateus, porque estava falando para aquele povo específico, reino dos céus é uma expressão judaica. E eles iam entender. O reino de Deus e o reino do céu, em sentido último, não é tão diferente. Mas ele falava para quem precisava ouvir daquela forma. Ok? Voltando. A nossa tentativa de sermos bem-aventurados é vazia. Nós precisamos de Cristo para sermos bem-aventurados. E afinal de contas, Romanos 11:36 fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, a minha bem-aventurança se encaixa aqui. A minha bem-aventurança é dele, proveniente dele. É por ele, feita pela mão dele. E para ele. A minha bem-aventurança não é para mim. A minha bem-aventurança é para ele. Jesus está no centro da bem-aventurança. Se nós não entendermos isso, o nosso entendimento da bem-aventurança do Evangelho está errado. O Evangelho é para meu benefício secundariamente. O Evangelho é para cumprir a vontade de Deus e pagar o preço do pecado que ofendeu a Deus antes de qualquer outra coisa. Jesus morre em nosso benefício, sim, mas ele morre para cumprir a vontade de Deus, os decretos eternos de Deus. Tudo isso tem que ser levado em conta aqui. Por quê? Porque senão, quando nós passarmos por problemas, nós não vamos poder ter uma atitude de um Paulo que estava preso, torturado, com os pés amarrados num tronco, moído de pancada, meia-noite cantando, orando e louvando a Deus. Mas, Senhor, eu não dediquei a minha vida inteira, eu estudei, eu preguei o Evangelho, agora eu estou aqui. E ele se revoltaria. Humanamente falando, é a primeira coisa que acontece na nossa cabeça. É revolta. Poxa, fiz tanto. Eu fiz. Percebe o centro deslocado? Eu fiz, então Deus me deve. Se a nossa vida não é dele, por ele e para ele, passa a ser de mim, por mim, para mim. E quando Jesus fala, sejam diferentes dos outros, sejam diferentes dos pagãos, os pagãos se preocupam com o próprio umbigo. Eu agrado quem me agrada. Eu amo quem me ama. Eu beneficio quem me beneficia. Eu me preocupo com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, com o que eu vou beber. Sejam diferentes. Tenham os olhos não para vocês mesmos, tenham os olhos para Deus. Os pobres de espírito. Temos 20 minutos, vamos ver se eu consigo fazer 4 bem-aventuranças em 5 minutos cada uma. O que é pobre? É quem não tem dinheiro? O que a Bíblia trata como pobre? E é interessante que a Bíblia trata com muito cuidado do pobre. Interessantíssimo isso. Como até o sistema de justiça social que Deus cria no Êxodo. As plantações que não podiam ser colhidas nos cantinhos, não podia passar o rastelo para pegar o que caísse. Um ano a cada 7 anos a terra tinha que produzir sozinha, não podia ser cultivada, para que o que fosse brotado fosse do pobre, da viúva, do órfão, do estrangeiro.
Pobre na Bíblia é aquele que não tem absolutamente nada. Não tem condições nenhumas. Que é desvalido de tudo. Esse é o pobre. Se eu tenho um par de roupas, um tetozinho sobre a minha cabeça e 2 mãos e 2 pés para trabalhar, a Bíblia não me vê como pobre. Isso é uma diferença muito importante. O meu carro tem 10 anos de idade, eu moro numa casa alugada e meus filhos estudam na escola pública, eu sou pobre. Isso não é o conceito bíblico de pobre. Pobre é aquele absolutamente destituído de tudo, sem esperança. E depende em tudo da beneficência de outra pessoa. Esse é o pobre da Bíblia. Por que nós temos que entender isso? Porque se a gente não entender isso, eu me coloco numa posição confortável. A minha pobreza é melhor do que a pobreza do outro. Eu não sou pobre, financeiramente falando. É fácil a gente dizer que é pobre, né? Vida de pobre. Tal. Não, pobre na Bíblia é isso. E o que é o pobre de espírito? Não é o humildezinho. O pobre de espírito é aquele que, no campo espiritual, é absolutamente falido. Não tem esperança nenhuma de sucesso espiritual na vida. Vamos combinar. Nessa noção, todos nós nos encaixamos. Biblicamente falando, Paulo fala lá em Romanos 3, não há um justo nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos se fizeram inúteis. Não tira um, não salva ninguém. Só que muitos não se veem assim. Eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não traio minha esposa. Eu vou para o céu. Eu sou uma pessoa boa. E é tão fácil nós olharmos para as pessoas, ele ali é 5 estrelas. Não. Nós não somos boas pessoas. E nós precisamos entender que não somos boas pessoas para olharmos para esse pobre de espírito. Sabe por quê? Vamos pensar no centurião lá de Cafarnaum, por exemplo. Um homem de autoridade, e ele mesmo se reconhece como tendo autoridade. Ele fala para o Senhor Jesus, eu sou alguém de autoridade, eu sei que se eu mandar alguém fazer alguma coisa, essa pessoa vai me obedecer. Então, se o Senhor disser uma palavra, o meu servo vai ser salvo. Mas a autoridade terrena dele contrasta com o que ele fala, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha morada. Ele era um pobre de espírito. Apesar de ser rico, um centurião de autoridade, o centurião era quem comandava uma unidade de 100 soldados, e às vezes era até mais. Um cara de autoridade. Mas ele sabia que ele era um desvalido espiritual. Eu não sou digno. E Jesus olha para ele e fala, não vi tanta fé nem no meu povo. Porque aquele ali era alguém que sabia que precisava de Deus. Sabia que precisava da graça de Cristo. O publicano da parábola, nem sequer erguia os olhos ao céu. Não tinha nem coragem de olhar para cima. Quem dirá de dizer, obrigado Senhor, porque eu jejuo 3 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto eu tenho e não sou que nem aquele outro ali. É um contraste, essa parábola então é um contraste maravilhoso. Porque era alguém religioso, instruído, um mestre na lei, que era visto com respeito pelas outras pessoas, e aquilo inflou o ego dele. Ele disse, realmente Deus gosta muito de mim, eu devo ter alguma coisa muito boa para Deus ter feito isso por mim. É quase como se ele dissesse assim, Deus, de nada, não é Deus obrigado. Né? Quem estava no centro ali era ele. Ele é tão falido espiritualmente quanto o publicano? É. Mas ele vê isso? Não. Aquele publicano saiu justificado de dentro da sinagoga. Aquele centurião, rico, poderoso, mas espiritualmente correto na sua falência, teve o seu pedido atendido. O fariseu não saiu justificado da sinagoga. Estava cheio demais de si mesmo para que pudesse caber qualquer outra coisa.
os crentes de Laodiceia, né? Isso é um tema que é até muito complicado para nós, a igreja morna, a igreja que não sai do lugar, a igreja que não ama, que não se dispõe para o outro. Eu estou aqui no meu cantinho, a minha igreja é gostosa, é agradável, tem café ali depois do culto, né? Estou rico, abastado e nada me falta. E não sabes que és um desgraçado e pobre e cego e nu. Esse sou eu. Esse somos nós. Desgraçados, cegos, pobres e nus. Por nós mesmos, nosso destino é esse. Se nós não nos vemos assim como pobres de espírito, nós não somos esse pobre de espírito que Jesus está falando nas bem-aventuranças. Não é porque eu sou humildezinho e eu dou meu lugar para alguém na igreja, coisas assim, ele é uma pessoa muito humilde. Não é dessa humildade, não é dessa pobreza de espírito que Jesus está falando. É de olhar para mim mesmo e falar, eu não valho nada. E isso para aquele povo era uma pedra na cabeça. Eu sou filho de Abraão, como é que eu não valho nada? Como é que eu sou pobre de espírito? Deus escolheu meu pai para ser a luz das nações. Percebe o contraste? E isso é muito na nossa vida também. Sim, Cristo me ama. E está tudo certo. Eu devo ter alguma coisa realmente muito boa para Cristo me amar. Não é assim. Não é esse bem-aventurado. Esse não é bem-aventurado. Se eu penso assim, eu não sou bem-aventurado. Eu só sou bem-aventurado nesse ponto de vista quando eu olho para mim e falo, eu não sou nada. Porque deles é o reino do céu. De novo, promessa e restrição. Você é um pobre de espírito? De verdade? Você reconheceu a sua falência? Então o teu lugar no céu está garantido. Porque quem fez isso no teu coração não foi você mesmo. Foi Cristo. Mas o reino do céu não é de qualquer um. O reino do céu é dos pobres de espírito. Então, todo aquele que se acha merecedor de alguma coisa, automaticamente já fica barrado na porta. E aqui nós estamos a falar de cidadania mesmo. Por exemplo, para nós obtermos a cidadania estrangeira, eu tenho que fazer o quê? Concordar com as leis daquele país, conhecer as leis daquele país, prestar um juramento, não é isso? E como é que eu quero entrar no reino dos céus sem reconhecer a soberania do dono do reino do céu? Porque soberano sou eu. Eu decido, eu aceito, eu faço. É completamente incompatível. Por isso é que o reino do céu é dos pobres de espírito. Eles só conseguem olhar para Deus e falar, misericórdia de mim. Olhar para o rei realmente como rei, e não como um devedor. Eu faço as coisas boas e ele tem que me dar retribuição. Por isso é que o reino dos céus é do pobre de espírito. Os que choram. John Stott, gosto muito desse autor, ele mostra a contradição dessa frase. Felizes os infelizes. Como é que cabe isso na cabeça da gente? Felizes os que choram. E não é chorar de alegria aqui, não. E quando a gente fica muito feliz, a gente também chora, né? Se emociona. Que choro é esse? Choro é aquele choro de Jesus em Mateus 23, quando ele olha para a cidade de Jerusalém e vê que não tem esperança. Que a cidade está condenada. O pecado da cidade ia fazer com que ela fosse destruída sem que sobrasse pedra sobre pedra. O choro é o choro de Jacó, quando viu a túnica rasgada e ensanguentada do filho dele e falou, perdi aquilo que eu mais amava. O choro é o choro do rei Ezequias, quando Deus olha para ele e fala, apronta tuas coisas porque teu fim vai chegar e vai chegar próximo, vais morrer.
E ele se vira para o canto do leito e chora. Porque ele sabe que ele não tem esperança. Diante da morte, diante do absoluto fim. Esse é o choro. Pedro chorou amargamente. Quando o galo cantou, ele olha para cima e Jesus está de olho para ele. Não tem mais salvação para mim. Eu ofendi de morte anunciada, previsto por ele. Eu só fui fazer o caminho certinho que ele sabia que eu ia fazer. Eu sou um pecador. E ele chora amargamente. Esse é o choro que Jesus fala aqui. Não é o choro porque eu estou preocupado com o meu filho que chegou tarde em casa. Não é o choro de ter perdido o meu trabalho. Não é o choro de ser rejeitado pelas pessoas que antes eram meus amigos. Não. É o choro do desvalido. E é por isso que eu digo da progressão. Porque quando eu olho para mim mesmo e falo, eu sou um falido, não tenho esperança de vida em mim mesmo, eu choro. Quando eu olho para a minha condição desesperadora, olho para mim e falo, não sou nada, isso me leva ao choro. E esse choro, esse quebrantamento, é o quebrantamento que Jesus fala do bem-aventurado. Ele chorou quando ele viu a morte de Lázaro. Ele chorou quando ele viu a queda de Jerusalém. Esse choro, ele sabe o que é esse choro. Então ele pode dizer que é o choro do bem-aventurado. A nossa maior razão para chorar é o nosso próprio pecado, a nossa própria natureza de rebeldia contra um Deus infinito, eterno, todo-poderoso e amoroso a ponto de ter mandado o Filho dele para morrer a pior das mortes por nós. Esse é o choro. Serão consolados. Serão consolados quando? Alguém vai vir dar um tapinha no meu ombro? Vai dizer que vai ficar tudo bem? É tão fácil na época do Covid, né? Toda a gente desesperada, vai começar a meter um monte de arco-íris nas janelas, a dizer, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Esse é o consolo que eu quero? Não, esse não é o consolo que eu quero. E por mais que eu leia esse texto, ele sempre me pega. Apocalipse 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse é o consolo que Jesus promete para aqueles que verdadeiramente choram. Deus vai enxugar as nossas lágrimas dos olhos. Os mansos. O que é manso? Eu conheço na minha terra que um animal que é manso é o quê? Ele foi domado. E a palavra que Mateus usa aqui é mesmo essa. É de um animal que teve a vontade quebrada. Era um bicho selvagem, rebelde, e que passou a obedecer. Que ficou calmo e que já não faz mais a própria vontade. Faz a vontade do dono. Esse é o manso. Não é aquela pessoa que deixa, não, tá tudo bem,
não se preocupa. Ah, aquele ali é manso, né? Não é esse manso. O manso que Jesus fala aqui é o manso que ele diz dele mesmo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que é essa mansidão de Jesus? Mas Jesus se irritou, desceu a chibata lá nos vendilhões do templo. Jesus não era manso. Não é essa mansidão. Mansidão é você estar no Getsemane, depois de ter suado sangue em desespero, pedir para Deus passar dele aquele cálice. Deus não passou. E ele fala, não se faça, porém, a minha vontade, porém a tua. Mansidão é ele estar diante de uma corte de soldados e o discípulo dele passar a mão na espada, cortar a orelha de um servo. O servo do sacerdote que queria Jesus morto. Se sou eu ali, podia deixar morrer. Mas ele pega, Pedro, põe de novo a tua espada na bainha. Por acaso não sabes que se eu quisesse, eu podia chamar 12 legiões de anjos do meu Pai para me livrar disso aqui? Ele tinha poder e autoridade para ser livrado da cruz o momento que ele quisesse. Ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia que ele ia ser cuspido, torturado, chicote ia rasgar as carnes dele, ia ser pregado numa cruz, ficar sem ar, ia ter que se esfregar na cruz para poder se levantar e encher o pulmão de ar. A agonia ia ser terrível. Ele podia fazer assim, ó, e acabava com aquilo tudo. Mas ele falou, eu não vou fazer a minha vontade, vou fazer a vontade do meu Pai. Esse é o meu pão. Lá em João 4, né, com a mulher samaritana, ele fala, o meu pão é fazer a vontade do Pai que me enviou. Isso é mansidão. Isso é negar a si mesmo e tomar a cruz e seguir a Deus, seguir a Cristo. Você quer me seguir? A sério. Então esquece da tua vontade. Isso é mansidão. Vem fazer o que eu estou te mandando fazer. Isso é mansidão. E isso é uma referência direta ao Salmo 37. Uma bênção citada praticamente que Jesus fez, porque o Salmo 37, no verso 11, diz exatamente assim, vejam lá. E acabamos de ler agora há pouco. Os mansos, porém, herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Palavra do rei Davi. Percebem como a identificação daquele povo ia ser imediata? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E o que herdarão? O que é essa terra que nós vamos herdar? É aquela terra lá de Apocalipse 21. A nossa porção é o Senhor. A nossa vida depende dele. Vamos receber dele a nossa recompensa. Não é herdar a terra aqui, como tantos teólogos da prosperidade falam, que vamos ser cabeça e não cauda, e Deus nos fez para prosperar nessa terra. Não é essa terra, é a outra. É a que Jesus está preparando. É a terra restaurada. Essa é a terra que nós vamos herdar. E os que têm fome e sede de justiça. Vamos lá. Eu me vi como um sem esperança. Eu vi a minha falência espiritual. Eu chorei por isso. Fui quebrantado na minha vontade, porque afinal de contas a minha vontade é pecaminosa. Eu não sou pecador, eu não sou falido. Então eu deixo de fazer a minha vontade. E aí eu faço o quê? Eu passo a buscar, ter fome e sede de justiça. Mas é qual justiça? A justiça que vai resolver o problema do meu pecado. Não é a justiça do juiz que vai me fazer vencer a causa contra o meu patrão que deixou de me pagar quando me demitiu. Não é a justiça porque alguém matou e tem que ser levado para a justiça. Não.
É a justiça da justificação que só Cristo pode fazer. Nós temos um juiz justo, que é Deus. Nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. Nós temos que confiar nessa justiça. Por quê? Porque quem fez a justiça foi Jesus. Romanos 5 diz isso de forma retumbante, né? Justificados, pois, por Deus, temos paz. Essa é a justiça. Nós temos fome e sede da justiça dele, porque nós já percebemos que a nossa justiça é trapo de imundícia, como diz o próprio Isaías. Voltamos de novo para Isaías. Quando eu olho para mim e falo, eu não valho nada, eu não tenho justiça, eu não tenho mérito nenhum, eu tenho que confiar em quem? Em quem me deu essa justiça. Quem fez uma troca de lugar comigo. Olha, eu sou inocente. Tu és culpado. Eu vou para o teu lugar para assumir a tua culpa e te dou a minha justiça no teu lugar. Essa é a justiça que nós precisamos buscar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, comer, beber, vestir, vão ser acrescentadas. Eu não preciso me preocupar com isso, eu preciso me preocupar com a minha vida com Deus. Eu preciso me preocupar em receber a justiça de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque eu tenho um Cristo que morreu por mim e comprou a minha vida. E agora eu tenho que buscar a vontade dele, eu tenho que ser manso pela vontade dele e não pela minha. Eu tenho que buscar as coisas dele. E aí está a bem-aventurança. Aí eu posso perceber que Jesus me chama de bem-aventurado, com base na bem-aventurança dele. Ele me chama de justificado. Eu adoro essa palavra, justificado. O que é justificar? É o mesmo processo de formação de palavras, e eu gosto muito de usar isso, liquidificador. O que é liquidificar? É você tornar líquido alguma coisa que não era líquido. Pega um monte de pedaço de alguma coisa lá, bate no liquidificador e torna líquido. O que é justificar? É você pegar alguma coisa que não era justa, você passa a torná-la justa. Nós não somos justos. Cristo nos justificou, nos fez ficar justos. Essa justiça que nós temos que buscar. É viver de acordo com a justiça dele que nós temos que buscar. Estamos a chegar ao final e vou só dizer o seguinte: nós seremos fartos de justiça. Nós seremos saciados de justiça. E nós vamos poder habitar na casa do Senhor para sempre. E a bondade e a misericórdia dele vão nos perseguir, vão andar junto conosco todos os dias. Como algumas perguntas de aplicação para nós levarmos para casa, eu vou fazer umas perguntas que pretendem mesmo cutucar a nossa vida. Por exemplo, qual é o pecado, qual é o meu pecado pelo qual eu não choro? O que é que eu cometo e que eu sei que está errado, mas que eu justifico? Olha, Cristo nos justifica. E aí nós pecamos e queremos justificar o nosso pecado. A mulher que tu me deste, me deu para comer e eu comi. Ou seja, a culpa é de Deus. A serpente me enganou e eu comi. A culpa é da serpente. Ninguém falou assim, não, tá certo, eu pequei. Eu comi. Ah, Senhor, eu pequei, mas esse mais é miserável. Porque quando eu falo eu pequei mais, está errado, mas não está errado. Está errado, mas não tinha outro jeito. Qual é o pecado pelo qual eu não choro? Aquilo que não me faz ter revolta de mim mesmo por ter pecado. Eu reconheço que o meu coração quer me levar para longe de Deus. Meu coração é rebelde, que a minha vontade ainda é aquele cavalo chucro que não quer levar a rédea no focinho, que quer sair correndo do domador. E olha que Cristo nos doma com amor. O domador normalmente desce a vara no cavalo. Eu consigo olhar para mim e ver
que o meu coração não quer a disciplina de Cristo, não quer ser domado. É preciso isso, irmãos. E quem faz isso por nós é o Espírito Santo. Ele nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. Eu preciso pedir a Ele que toca no meu coração e fala: Senhor, essa área da minha vida aqui não está boa. Eu estou fazendo isso aqui, eu sei que está errado, mas eu ainda não consigo me arrepender do meu pecado. E a gente não se arrepende mesmo não, tá, irmão? Se Deus não nos dá arrependimento, nós não nos arrependemos. Quais são as áreas da minha vida que ainda não estão domadas pelo Senhor? O que ainda é meu? O que eu ainda falo assim: Senhor, eu sou teu servo, mas isso aqui ainda não. Essa parte aqui ainda é minha. Jesus não comprou um pedaço da nossa vida na cruz. Deus comprou a vida inteira. E nós precisamos ir inteiros para Ele. E qual é o meu maior anseio? O que é que eu quero na minha vida? Se Jesus fosse voltar hoje e dissesse assim: olha, larga tudo, que agora você vai morar comigo no céu. Senhor, mas e a minha faculdade que eu ainda não terminei? E eu acabei de arranjar um emprego bom, Senhor. Eu vou pagar minhas dívidas. Não, volta, mas não volta agora, não. O que é que eu ainda não entreguei? O que é que a minha vida ainda é minha? O que é que eu desejo de todo o meu coração? Se não é a justiça de Deus, se não é o reino de Deus, está na hora de eu me ajoelhar e pedir ao Senhor: Senhor, sonda o meu coração, me mostra o que eu estou errado, me faz desejar a tua justiça, porque sem isso eu não consigo. O Senhor nos abençoe e nos toque e nos leve para casa pensando na bem-aventurança de Cristo e naquilo que é comunicado para nós em termos de bem-aventurança. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, porque tanto foi feito por nós. Obrigado porque a cada dia as nossas vidas são sustentadas por Ti, mas obrigado mais do que tudo pelo sacrifício de Cristo na cruz. Ele, o grande bem-aventurado, Ele, o nosso Salvador, o homem que venceu a morte, o pecado, que nos garante vida eterna. Obrigado por Cristo nas nossas vidas. Mas ao mesmo tempo, Senhor, tem misericórdia de nós e nos perdoa por tantas e tantas vezes em que o nosso coração tomou o lugar, em que a nossa vontade venceu e nós nos distanciamos do Senhor em pensamento, em palavras, em ações. Porque em última instância, Senhor, isso é rejeitar o sacrifício de Cristo na nossa vida. Quem somos nós para fazer isso, meu Deus? Nos ajuda, Pai. Nos transforma a cada dia, quebranta o nosso coração, a nossa vontade. Comunica a nós a bem-aventurança de Cristo, para que nós possamos ser verdadeiramente bem-aventurados. No nome dele nós oramos. Amém.